assistindo essa musicalidade misturada com unção, uma pegada americanizada, um negócio que só tem na Crescendo Unção, né? E eu estou alinhando com o pastor Marcelo Bruni a maior vigília que o Rio de Janeiro já viu, que vai ser no Maracanãzinho. E eu quero que o Ministério de Louvor Crescendo Unção abra a vigília. Mas tem que ser nessa pegada. Os irmãos estão de acordo? Diga amém. Imagina, irmão. Maio a gente abrindo a vigília no Maracanãzinho com essa gente aí top aí cantando. Pastor Marcelo vai ter que cantar também. Vai ter que cantar também. Vai cantar esse repertório e tem que cantar esse mistério aí. Sim, não, tem que ter. Só faz em casa. A gente vai ver isso aí até lá. Tá bom? Então já fiquem convocados e a igreja convidada para a maior vigília que o Rio de Janeiro já viu. Muito em breve vocês vão ter notícias. Como o Luquinha também já está convocado para essa vigília e vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Queridos, quantos estão desejosos a continuarem ouvindo Deus falar? Digam amém. Amém. Haja vista, estamos em uma manhã tão especial, uma manhã propícia, um memorial sagrado, e como já disse aqui de forma muito poderosa ao pastor Marcelo, é um dia de celebrarmos a vida. Eu tomei posse dessa palavra. O Senhor colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar o teu. Jó capítulo 42. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Na saída dos irmãos, quando o culto estiver encerrado, vai estar à disposição de vocês essa obra que o Divino Espírito Santo me confiou. É o meu mais novo livro, que tem por título Avivamento no Vale. Uma visão profética de Ezequiel capítulo 37. Nessa obra eu compartilho lições preciosíssimas de Deus para a sua vida. É uma leitura dinâmica, didática, também muito prática. São 64 páginas, uma leitura bem acessível ao seu entendimento. Certamente essa leitura será de extrema relevância para a sua vida espiritual, cooperando com o seu crescimento. Você vai descobrir aqui que tem vales que Deus te coloca só para revelar um propósito muito maior do que sua existência. Você é a voz profética no teu vale. Se você pegar essa senha, meu irmão, você vai viver nesse tempo um grande avivamento, e aquilo que estava morto se colocará em pé, um exército grande, extremo na tua vida. Tem umas lições aqui poderosas para a tua vida, vai estar ali na saída de vocês. E o melhor vem agora. Vocês sabem que Deus me deu um projeto chamado Amor Sem Limites. Esse projeto nós já fazíamos há um tempo, e assim que iniciou a pandemia, nós decidimos potencializá-lo e expandir. Temos feito vários projetos em várias comunidades, e muitas vidas, muitas famílias têm sido abençoadas por esse projeto. Entre muitas coisas muitos projetos que têm sido feitos, desenvolvidos, nós temos uma cruzada, que é a Cruzada Amor Sem Limites, e a nossa meta é ganhar 1 milhão de almas para Cristo. E tudo isso eu só posso fazer, e tenho feito, primeiro com a ajuda de Deus, segundo com um negócio chamado network, o poder do relacionamento, terceiro com a tua ajuda. Quando você adquire um livro desse, você está me ajudando a abençoar muita gente. Por quê, pastor? Todos os meus materiais, seja livros, camisa, enfim, tudo relacionado ao meu ministério, eu doei para o projeto Amor Sem Limites. Então, quando você investe
Quando você adquire um livro desse, você está me ajudando a abençoar muitas pessoas. Pastor, e qual é o investimento? Apenas R$ 9,99. Bom, R$10 hoje, os varão aí não conseguem nem mais cortar o cabelo, né? Com R$10. As varoas fazer unha nem se fala. Se você for no McDonald's, nem o Big Mac mais você consegue. Mas com R$10, você me ajuda a alcançar muitas vidas. Então vai estar ali fora. Acredito que não tenha muitos, mas tenha, acho que o necessário. Passe lá, deixe uma semente e você vai conferir através das minhas redes sociais, do Instagram do Projeto Amor Sem Limites. Você vai ver a prestação de conta e o que você tem feito me ajudando a expandir esse grande projeto. Jó capítulo 42, quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Versículo 2, está escrito assim. Jó capítulo 42, o versículo que está inserido no parágrafo de número 2, diz o texto: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Redobre a sua atenção. Na minha opinião, estamos diante de um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. Esse versículo não é nada mais, nada menos que uma declaração de Jó. Em um dos momentos determinantes de sua história. Foi depois que Deus se assentou ao lado dele e começou a palestrar com ele. No meio de um grande processo. Que Jó deixou de conhecer Deus de ouvir. E passou a conhecer porque falava com ele. É difícil falar de Jó e não lembrar do seu sofrimento, não é? E tudo que Jó teve que enfrentar ao decorrer de sua história. Um processo doloroso, mas necessário para cumprimento de um grande propósito. Eu já aproveito o ensejo para dizer para alguém que por trás de todo grande processo existe um grande propósito. É verdade que é difícil, é doloroso. Muitas vezes não estamos preparados. Que na maioria das vezes não entendemos. Mas esta é a vontade de Deus. Existem duas ordens de Deus, existem duas vontades de Deus, entre muitas. Eu queria falar de duas. A primeira é a sua ordem diretiva, é a sua vontade absoluta. Um exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja, e ouve. Deus, pelo poder do verbo, pelo poder da sua palavra, ele traz a existência que não existia. Ou seja, é quando Deus diz, aconteça, e o que ele falou tem que acontecer. É quando ele não pede a minha opinião. É quando ele determina, pois a sua vontade é soberana. A segunda vontade de Deus é a sua vontade permissiva. É aquilo que ele não falou, mas permitiu. Não agiu, mas permitiu. Não interferiu, mas permitiu. Não fez diretamente, mas permitiu. Pastor, por que Deus permite sofrimento? Será que Deus tem prazer em me ver sofrer? Não.
Eu vou te dizer por que Deus permite o sofrimento, aquilo que eu chamo de processo. Por que Deus permite? Primeiro, porque aquilo que não te mata te fortalece. Segundo, porque o processo é mais um treinamento de choque, um tratamento de choque de Deus. Para quê? Para te amadurecer, para te forjar, para te fortalecer. Por quê, pastor? Porque Deus só dá suas maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Pastor, por que Deus está permitindo isso? Porque, com Deus não tem como cortar caminho, não tem como pegar atalho, não tem como pular etapas. O processo é necessário, porque é Ele que te aproxima, é Ele que te coloca na rota do teu propósito. Pastor, e por que é que Deus permite, mesmo sem entender? Porque a vontade de Deus não se entende, vontade de Deus se aceita. Até porque quando você tenta entender o porquê, você acaba não entendendo absolutamente nada. É paradoxal, mas é verdade. Por que quando eu tento entender, pastor, eu acabo não entendendo absolutamente nada? Primeiro, porque Deus é uma fonte inesgotável. Segundo, porque Deus é um ser imensurável. Quanto mais eu me lanço em Deus, quanto mais eu mergulho em Deus, mais eu percebo que eu ainda não conheço absolutamente nada a respeito dele. É mais ou menos aquilo que acontece em Ezequiel capítulo 47. O anjo mede as águas e diz: passa, e ele anda, e as águas dão pelos tornozelos. Mas o varão com cordel de medir mede as águas novamente e diz: desce. E quando ele passa pelas águas, águas que davam pelos joelhos, e ele mede novamente as águas e diz: passa por elas. E as águas davam pelos lombos. E ele não satisfeito mediu as águas novamente. E quando ele tentou caminhar, ele disse: não dá mais para andar com os pés no chão. Assim é Deus na tua vida. Com Deus não dá para você viver no raso. Caminha com Ele até não dá mais para tocar os pés no chão. Pastor, por quê? Porque com Deus é assim: ou você lança, ou você mergulha, ou você vai para o fundo, ou você vai viver uma vida rasa diante dele. A vontade de Deus não é para se entender, é para se aceitar. Por que, pastor? Eu não sei aqui quem já ouviu alguém contando testemunho na igreja. Eu tenho 27 anos no altar. Desde que eu nasci, eu estou aqui. E eu cresci vendo pessoas contando testemunho. Coisa boa é você ouvir testemunho de crente. Eu não sei se você chegou à conclusão que eu cheguei. Qual, pastor? Praticamente 99% dos testemunhos se resumem da mesma forma. Como, pastor? A pessoa começa contando a luta, a dificuldade, a adversidade, os problemas, a dor. Aí daqui a pouco ela começa a contar a vitória, a bênção, a porta que se abre, o milagre que acontece. E depois que ela vai contando os feitos do Senhor, ela vai terminar concluindo da seguinte maneira: só depois de tudo isso é que eu entendi o porquê que eu passei por isso e isso. Porque essa é a vontade de Deus. Primeiro você aceita e vive, para lá no final você entendeu porquê que Deus te marcou para este propósito. Aí a Bíblia é extraordinária. Ela diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Jó é a definição perfeita do que eu acabei de dizer para você. Quem é Jó, pastor? O texto vai falar para nós sobre ele.
O capítulo 1, versículo 1, texto diz: havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó. Segura aqui. Por que é que Deus na Bíblia trabalha muito com nomes? Porque nome na Bíblia fala de história. Nome na Bíblia fala de história. É por isso que você vai ver muita mudança de nome na Bíblia. Vou te dar alguns exemplos. Deus muda o nome de Abraão. Era Abraão. Deus diz: agora será Abraão. Era Sarai. Agora é Sara. Não é mais Jacó. Agora é Israel. Não será Benoni. É Benjamim. Era Oséias. Mas Moisés diz: é Josué. Por que é que Deus, pastor, muda muitos nomes na Bíblia? Simples. Porque mudança de nome é mudança de história. É Deus dizendo para alguém nessa manhã de memorial: Deus vai mudar a tua história. Eu vou liberar isso aqui, Luquinha, para quem crê. Sabe por que nome mudado na Bíblia é mudança de história? Porque Deus, quando quer mudar a história de alguém, Deus começa mudando a forma como essa pessoa era conhecida. Deus, quando quer mudar a história de alguém, Deus começa mudando a forma como te conheciam. É simples. Quem era você antes da crescendo na unção? Quem era você antes de Jesus entrar na tua vida? Como é que te conheciam? Como é que te conhecem hoje? Como é que te chamavam? Como é que te chama hoje? Eu vim nessa manhã dizer para alguém: Deus está mudando histórias. Eu vou mais fundo nessa profecia. Deus, por causa de você, vai mudar nomes no meio da tua casa, vai mudar histórias no meio da tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E o nome dele era Jó. E aqui começa a sua história. Como? O texto vai dizer para nós quem é ele. O quê? Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observe que o texto, para falar de Jó para nós, isso aqui é um princípio, eu não sei quem é que vai pegar. O texto, para dizer para nós quem é Jó, o texto começa falando do seu caráter. Íntegro e reto, caráter moral. Temente a Deus e que se desviava do mal, caráter espiritual. Por causa de quem ele é, versículo 1. O texto revela a plenitude que ele vive, versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Totalizando, quantos filhos tinha Jó? 10. Por quê? Porque o número 10 na numerologia bíblica é o número da totalidade de Deus. É o número da plenitude de Deus. Então perceba que o caráter de Jó, versículo 1, reflete na sua casa, versículo 2. Ele vive em plenitude. Aí vem o versículo 3. Pastor, e o que é que diz no versículo 3? Ah, já está aqui. Vem comigo. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Eu estou falando nada mais, nada menos do homem mais rico do Oriente. E detalhe, só de camelo ele tinha 3.000. Há um tempo atrás um camelo era avaliado em 1 milhão. Então esse cara tinha 3.000 Ferraris na sua garagem. Só que, pastor Marcelo, antes de o texto nos impressionar com o que ele tem,
Luquinha, a Bíblia é extraordinária. Por quê? Olha a ordem do texto. Versículo 1, primeiro vem quem ele é. Caráter. Versículo 2, sua família. Versículo 3, o que ele tem. Por quê? Porque é assim que Deus te enxerga. Diferente dessa geração, desse tempo, principalmente em épocas de redes sociais, aonde vale mais o que você tem ou aparenta ter do que quem você é. Com Deus não é assim. Tem gente que se relaciona com você por causa daquilo que você tem ou pode oferecer. Tem gente que te define pelo que você tem ou pelo que você deixa de ter. Deus não. Primeiro que Deus, quando quer saber quem é o homem, Deus quando quer saber quem é alguém, Deus antes de olhar para aquilo que está na tua mão, Deus olha para o teu coração. Porque na Bíblia, coração revela caráter. É por isso que Deus disse a Samuel, não olha para a aparência, porque eu não vejo como homem, eu olho para o coração. Por que, pastor? E lá vai. Porque o teu saião pode disfarçar quem você é. O teu terno pode disfarçar quem você é. A tua aparência de crente pode disfarçar quem você é. O teu estereótipo pode disfarçar quem você é. Mas dos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo, o proverbista diz, os seus olhos estão em todos os lugares. Ei, ninguém se escapa, ninguém se esconde. É por isso que Lúcifer foi destituído, porque ele era perfeito por fora, Ezequiel capítulo 28, mas quando Deus olhou para o seu caráter, o seu coração era podre, caiu. É por isso que Deus olhou para Saul, da cintura para cima não tinha ninguém maior do que ele, era o mais belo de todos, mas quando Deus olhou para o seu coração, Deus se lembrou de Lúcifer, não serve, caráter corrompido. Mas quando Deus olhou para Davi, o menor da casa de Jessé, quando ele olhou para o coração, ele disse, esse aí é homem segundo o meu coração. Marlon, isso aqui é tão profundo, pastor Enéas, que não é só o texto, e eu não sei quem vai pegar, não é só o texto, esse lugar vai tremer, não é só o texto que diz para nós quem é Jó. Não, pastor, é Deus quem diz para Satanás quem Jó é. Como assim, pastor? Primeiro, é o texto que diz para nós quem ele é. Segundo, é Deus quem diz para Satanás quem é Jó, e eu provo. Versículo 6 está escrito, e vieram os filhos de Deus se encontrar com ele. E veio também Satanás. A interpretação básica para esse texto aqui é, os filhos de Deus são os anjos. É por isso que o texto diz que veio também Satanás. Porque Satanás é anjo caído, mas é anjo. Destronado, mas é anjo. Destituído, mas é anjo. Caráter de diabo, mas é anjo. Perdeu o brilho, mas é anjo. Perdeu a unção, mas é anjo. Pastor, por que é que ele se apresentou diante de Deus? Eu acredito que esse ambiente da reunião não seja o céu, o terceiro céu, aonde estão as mansões celestiais. Eu acredito que Deus esteja em um ambiente paralelo entre os céus. É por isso que Satanás veio junto. E por que ele veio, pastor? Porque quem um dia já esteve diante de Deus sabe o caminho para encontrar ele. Você nunca parou para se perguntar como é que Satanás entrou no Éden? Se o Éden não é de Adão, o Éden é jardim de Deus. É porque Deus gostou tanto do que fez o homem, a coroa da sua criação, que Deus pega o homem e coloca no seu jardim. Prova, pastor, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Tu estivestes, olha a conjugação, estiveste, não está mais. Tu estivestes no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura.
Lúcifer esteve lá quando ainda era querubim ungido. Ou tu acha que Deus fez o Éden para Adão? O Éden era o jardim de Deus. Eu não sei aqui quem tem sítio, mas já viu alguém que tem sítio? Você prepara e faz tudo para você, né? É meu. Era o Éden. Deus disse, aqui é meu. Tudo que eu quero eu plantei aqui. Aí eu não sei quem vai pegar. Aí o que Lúcifer fez? Desejou, premeditou. Isaías capítulo 14, a partir do versículo de número 12. Tu dizias no teu coração, eu subirei. Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, os serafins. Sobre o monte da congregação me assentarei, aonde está o altar. E o texto diz mais, e serei semelhante ao Altíssimo. Aonde é que ele cai? Porque ele desejou ser semelhante a Deus. É aí que começa a sua queda. Quem é como Deus? Aí ele não satisfeito porque caiu, Deus faz o homem do pó da terra. Perceba que a matéria que Deus usa para fazer o homem é completamente diferente da que ele usou para fazer Lúcifer. Porque quando ele criou Lúcifer, ele fez Lúcifer de toda a pedra preciosa que existia. Ele era coberto de preciosidades. Aí Deus diz, se eu fiz do melhor, mas o caráter era corrompido, eu vou pegar a pior matéria para fazer o homem. Qual, Senhor? O pó da terra. Senhor, por que o Senhor não faz o homem do ouro, o metal mais valioso? Aí Deus diz, do ouro não serve. Por quê? Porque ouro no céu é asfalto, as ruas são de ouro. Senhor, por que o Senhor não faz o homem do cristal, a pedra mais valiosa? Deus diz, também não serve. Porque no céu o cristal serve para ser mergulhado. Os rios são de cristal. Senhor, como é que tu vai fazer o homem, a sua imagem e semelhança, se o homem é do pó da terra? É por isso mesmo. Porque com Lúcifer, eu trabalhei muito que estava por fora. O homem não. A matéria pode não ser muito boa, mas o segredo é o que eu vou colocar dentro do barro. E soprou Deus. Porque o que torna o homem a imagem e semelhança de Deus não é se eu sou preto ou se você é branco, não é se você é alto ou é magro, não é se você é rico ou pobre, não é a sua aparência, porque cada um aqui tem uma, cada um aqui tem um DNA, cada um aqui tem uma personalidade. O que torna eu e você imagem e semelhança de Deus é a essência dele que ele soprou dentro de você. Ai meu Deus, olha para alguém que está perto de você e diga, há uma essência de Deus dentro de você. É por isso que você é valioso para Deus. Há uma essência de Deus. Não deixa ninguém te menosprezar. Não deixa ninguém invalidar você. Não deixa ninguém te colocar para baixo. Você pode ser de barro, mas Paulo diz, eu coloquei tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Aí o que Satanás faz? Porque depois que ele cai não é mais Lúcifer. Quando ele cai é diabo, é Satanás. Aí ele entra no Éden. Por quê? Porque quem um dia já esteve diante de Deus sabe o caminho. Ele já esteve no Éden. Por isso que ele entrou de novo. Porque o acesso era liberado. Eu provo. Quando ele entra na serpente, porque era mais astuta, a serpente engana Eva. E qual foi a proposta para fazer Eva comer do fruto? No dia que comerdes, sereis semelhantes ao Altíssimo.
Eva come, leva do fruto para o marido. E detalhe, Adão não comeu porque não sabia de onde era. Ela falou para ele: no dia que comerdes, sereis semelhantes. Aí o homem, na vaidade de querer ser igual ao Altíssimo, come. E o que acontece? A humanidade cai no Éden. Eu imagino Satanás imaginando, deu certo, porque ele caiu, e agora ele fez o homem cair na mesma coisa que derrubou ele. Por que ele caiu? Porque quis ser semelhante ao Altíssimo. E como é que ele fez Adão cair? No mesmo pecado que fez ele cair. Querer ser semelhante ao Altíssimo. Aí ele pensou, deu certo. Eu não sei quem é que vai pegar. Só que tem coisas que deram errado para você, mas já fazia parte do plano. Não. Tem coisas que deram errado para você, mas já fazia parte do plano. Calma aí, pastor. O senhor está dizendo que o diabo não pegou Deus de surpresa? Não, pastor, peraí. O diabo não fez o projeto da criação dar errado? É claro que não. É aquilo que eu chamo de proto-evangelho. Primeiro evangelho. E qual é a primeira boa notícia? Deus precisava de um cenário para introduzir o plano perfeito. Ai. Eu não sei quem vai pegar. Deus precisava de um cenário para introduzir o plano perfeito. Pastor, melhor isso aí. Lá vai. Lúcifer, a criatura mais perfeita, deu errado. Não por causa de Deus, por causa do seu coração. Adão, a coroa da criação, caiu. Por quê? Por causa do seu coração. É por isso que a Bíblia diz que dos corações vêm as preparações, mas a resposta certa, ela só vem de Deus. Por quê, pastor? Porque quando o diabo achou que tinha vencido, aí entra Deus com um plano perfeito. Ei, calma. Da semente da mulher nascerá um. Tu ferirás o seu calcanhar, e ele ferirá a tua cabeça. Jesus é o calcanhar ferido na cruz do Calvário, que venceu o diabo por antecipação. E o negócio fica melhor agora. Por quê? Porque na cruz do Calvário ele venceu para nos fazer vencer. E Paulo diz, em breve, o Deus de paz. Jesus poderia ter esmagado no Calvário, mas ele disse, não, o melhor vem agora. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé da igreja. Prepara aí para receber, e eu vou liberar agora. O que é, pastor? Lúcifer era querubim ungido, quis ser igual a Deus, caiu. Adão, a coroa da criação, quis ser igual a Deus, caiu. Jesus é Deus, se fez homem, venceu. Eu provo. Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, e ele mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, não teve por vaidade ser igual. Ser igual. Antes, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus, até a morte, e morte de cruz, o qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho. Quantos acreditam na vitória em Cristo? Quantos acreditam na vitória em Cristo? Faz o barulho que o diabo não gosta.
Satanás, porque ele veio também. Deus diz: de onde vens? Aí ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. Ei, não dê a Satanás uma divindade que ele não tem. Que isso, pastor? Ele não é Deus. Só Deus é onipotente. Só Deus é onisciente. E só Deus é onipresente. Só Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A prova disso é a resposta do diabo: eu venho de rodear e passear pela... Porque ele não tem referência. Ele não tem endereço. Ele não tem paradeiro. É por isso que o reino das trevas também tem hierarquia. Efésios capítulo 6. Principados, potestades, ordens espirituais da maldade. Porque o diabo não é onipresente. Ele é anjo caído. Aí quando ele diz para Deus: venho de rodear e passear até... Aí entra o que eu falei. É Deus quem vai dar testemunho. É Deus quem vai dar testemunho de Jó ao diabo. Viste meu servo Jó? E Deus diz mais. Pega esse pormenor. Que não há na terra. Que não há na terra igual. Gente, vem comigo. Deus não está dizendo e não há no Oriente. Se Deus dissesse e não há no Oriente alguém igual a ele, a gente entende. Ele era mais rico. Mas Deus está dizendo para Satanás: ei, eu já procurei na terra. Tem gente aqui que não conhece nem Campo Grande todo. Que dirá a terra? Satanás, pode procurar. Na terra, está escrito. Não tem ninguém igual, semelhante a ele. Eu estou falando para alguém nessa manhã que depois dessa ceia, Deus vai dar testemunho de você para muita gente. Eu estou com uma palavra profética aqui para alguém. Não se assuste quando Deus começar a apresentar o teu nome para algumas pessoas e quando você chegar, alguém dizer: já te conheço. Por quê? Nunca vim aqui. Deus já falou comigo a teu respeito. Deus já falou comigo. Ei, vai ter gente, pastor Brunner, que vai sair daqui essa semana para fechar contrato, para fechar negócio, para abrir portas de emprego, ou seja lá para qual área da tua vida, que quando você chegar, alguém vai dizer: eu já estava te esperando, eu já estava te esperando, eu já estava te esperando. Deus falou. Deus vai dar testemunho de você. Agora pega o texto. Deus vai falar para Satanás a mesma coisa que o texto diz para nós. Só que Deus acrescenta. O que, pastor? Olha o que Deus diz para o diabo. Porque Deus vai ressaltar quem ele é. Deus vai falar do seu caráter. Ele é íntegro, reto, caráter moral, temente a Deus, caráter espiritual, e que desvia do mal. Outra tradução, que desvia-se do mal. Outra diz, que anda se desviando. Pastor, o que é que foi acrescentado? Simples. Perceba que no versículo 8, a conjugação muda. Versículo 1, temente reto, íntegro e reto, temente a Deus, e que desviava-se. Versículo 1 está conjugado no passado. Versículo 8, íntegro e reto, temente, e que anda se desviando, presente. Desvia, presente. Desvia-se, presente. Pastor, solta logo esse negócio. Lá vai. É Deus dizendo: o diabo nem se ilude. Porque ele não era. Ele continua. Lá vai. Tem gente que já foi, não é mais. Tem gente que já foi crente, não é mais.
Tem gente que já teve caráter, não tem mais. Tem gente que já serviu a Deus de verdade, hoje não serve mais. Tem gente que já foi cheio, hoje não é mais. Deus está dizendo para Satanás: ei, nem se iluda. Por quê? Porque esse aí permanece. Esse aí é o mesmo. Ele era, mas continua sendo. Ele era, versículo 1, mas continua sendo. Versículo 1, é isso que o diabo fica furioso com você. É porque todo segundo domingo de manhã, Deus te traz aqui na Santa Ceia para te dizer: tu vai permanecer. Você vai continuar. Pastor, qual é o resultado disso? E eu encerro agora. Versículo 9. Marlim, olha o que diz o texto. Satanás disse para Deus: mas será que ele não te serve a troco de nada? É porque o diabo não vê como Deus. Aqui Deus não está. Aqui não é uma suposição. Aqui é uma verdade absoluta. Deus está dando testemunho de quem Ele conhece. Ele não está tentando, não é uma aposta. É alguém que Ele está dando testemunho, porque Deus não coloca a mão em cabeça errada. Deus não erra na sua escolha. Pega aqui na história de Jó, não é o diabo que vai provar para Deus quem é Jó. É Deus que vai dar um tapa na cara do diabo para dizer: eu nunca errei quando eu escolhi alguém. Você vai conhecer quem é Jó do jeito que eu conheço. O diabo olhando e disse assim: não, será que ele não te serve a troco de nada? Porque o diabo achou que Jó era crente porque tinha. É por isso que eu gosto do texto. Primeiro vem quem ele é. Segundo, sua família. Terceiro, o que ele tem. Porque Jó nunca serviu a Deus pelo que ele tinha. Ele serviu a Deus porque ele era decidido. Eu sei quem eu sou. Não é o que eu tenho que define quem eu sou. É quem eu sou que determina o nível de excelência que eu vou viver. Eu vou repetir. Não é o que eu tenho que determina quem eu sou, que define quem eu sou. É quem eu sou que determina o nível de excelência. Só que Deus aqui não precisa nem dar resposta. Porque tem coisa que Deus não precisa nem dar resposta. O diabo mesmo tropeça com as suas próprias palavras. Como, pastor? Tá, vai. Versículo 9. Ele tenta colocar o caráter de Jó em prova. Só que tem o versículo 10. Satanás diz assim, porque ele não teve êxito. Aí ele diz assim: mas tu colocaste, tu fizeste uma cerca sobre ele, uma cerca sobre a casa dele, uma cerca sobre tudo que ele tem, por todos os lados. Quando eu li isso, irmão, o quê? Uma cerca sobre ele, uma cerca sobre a casa dele, uma cerca sobre tudo que ele tem, por todos os lados. Isso te soa familiar? Olha o que o diabo disse para Deus: tu fizestes uma cerca sobre ele, versículo 1. Tu fizestes uma cerca sobre a casa dele, versículo 2. Tu fizestes uma cerca sobre tudo que ele tem, versículo 3. Está cercado por todos os lados. Lá vai. É o diabo dizendo para Deus: eu já tentei tocar nele, não dá, tem uma cerca. Eu já tentei tocar nos filhos dele, não dá, tem uma cerca. Eu já tentei tocar no que ele tem, não dá, tem uma cerca. Eu termino essa palavra nessa manhã dizendo para alguém: o diabo não vai tocar em você, não vai tocar na tua família e não vai tocar no que você tem. Há uma muralha de fogo, há uma cerca de fogo que vai te envolver aqui nessa manhã. Vera Márcia, pastor, mas o diabo entrou e levou tudo que já tinha. Só entrou porque Deus abriu a cerca. Se Deus não abrir, ele vai ter que respeitar o limite. E outra, Deus só abriu a cerca para o diabo entrar, porque tudo que o diabo levou, Deus devolveu em dobro.
Levanta a mão porque eu estou com uma profecia. Esse ano é o ano da porção dobrada sobre a tua... Jesus me guarda. Esse ano é o ano da dupla honra. Esse ano é o ano que Deus vai te restituir 2 vezes mais. 2 vezes mais. É tudo em dobro. Pastor, eu perdi. Deus vai te dar em dobro. Pastor, o diabo levou. Deus vai te dar em dobro. E só para envergonhar Satanás, tudo que ele leva, Deus te dá em dobro. Mas tudo que você entrega para Deus, Ele te dá 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Levante as duas mãos lá em cima. Porque esse ano é o ano da virada de Deus nos teus negócios, nos teus projetos, nesse ministério, na tua vida vai haver uma virada. Olha para o vaso que está perto de você e diga: esse é o ano da virada. Jó capítulo 42, versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro daquilo que ele possuía. O céu me autoriza a dizer para alguém nesta manhã: receba. Há uma cerca de Deus que envolve você, que envolve a tua casa, que envolve a tua família. Se o diabo tentar, vai bater de cara na cerca, vai bater de cara na cerca. Assim diz o Senhor: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. O sangue do Cordeiro está nos umbrais da tua porta. Só quem crê nisso, pula dessa cadeira, fica de pé. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos Anjoremaia Teremakando Jebas. A virada já começou na vida de alguém aqui. A virada já começou na vida de alguém aqui. Assim diz o Senhor: os projetos do diabo acabou de cair por terra agora. Vem, Lucas Augustinho, vem, meu filho, recebe, receba. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Você que acredita que o novo de Deus já chegou para a tua casa. Você que acredita que a porção dobrada de Deus já foi liberada para a tua vida. Levante as suas mãos ao alto. Isso, pelo menos por 30 segundos. Eleve a sua voz em adoração. Por pelo menos 30 segundos, eleve o nível da sua intercessão. Por pelo menos 30 segundos, eleve o nível da sua gratidão, o nível do seu glória.